Vamos falar sobre mais um depoimento de Mauro Cid. Ele deve ir à sede da Polícia Federal em Brasília por volta de 2 horas da tarde e vai esclarecer algumas perguntas sobre mensagens encontradas em celulares e documentos que foram apreendidos durante a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Thaisa Medeiros vai trazer para a gente em detalhes. Thaisa, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia novamente. É isso, Mauro Cid vai falar mais uma vez com a Polícia Federal e mais uma vez naquele âmbito da colaboração que ele fez com a polícia, esse acordo que foi feito entre ele e a PF. Então, ele vai fazer esse depoimento hoje à tarde, às 14 horas, e ele vem na esteira daqueles depoimentos de ex-comandantes das forças que falaram, que confirmaram que realmente existiram reuniões para se discutir aí uma minuta golpista. Então, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, e o do Exército, Freire Gomes, confirmaram no dia, mais especificamente, dia 16 de fevereiro e dia 1º de março, respectivamente, que existiram essas reuniões. Então, Mauro Cid vem falar depois dessa confirmação, reiterando, então, esses planos de uma suposta trama golpista e aí também essa minuta do golpe que foi encontrada, vamos lembrar, na casa do ex-ministro Anderson Torres. Esse é o contexto desse depoimento de Mauro Cid, esse que já é um dos vários depoimentos que ele presta para a Polícia Federal e, segundo a nossa analista de política, Basília Rodrigues, apurou, ele deve falar. Então, a gente vai aguardar e acompanhar, né, claro, o desenvolvimento de tudo isso e a movimentação na Polícia Federal. Vamos relembrar, então, do que se trata essa investigação. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por supostamente tramar um plano golpista com pessoas do Exército, das Forças Armadas, e aí iria instalar o estado de sítio para conseguir manter-se no poder. Então esse é o mote da investigação. E aí Mauro Cid, na última oportunidade que ele teve de falar, no depoimento anterior, ele chegou a confirmar então as reuniões da minuta golpista, mas ele não inseriu Bolsonaro nesse contexto. Ele apenas falou que realmente existiram essas reuniões sem colocar o nome do ex-presidente na roda. Então agora provavelmente ele vai ser confrontado com esse ponto específico dos depoimentos dos ex-comandantes que trouxeram já nas últimas semanas. Além disso, esse não deve ser o último depoimento de Mauro Cid, porque uma comitiva das forças deve ir para os Estados Unidos mais uma vez para apurar de novo aquela questão das joias, dos presentes que Bolsonaro teria tentado vender no exterior. Então, Mauro Cid deve ser ouvido mais uma vez depois do retorno dessa comitiva ao Brasil. Mas esse depoimento de hoje, então, vai girar ainda em torno da questão da suposta trama golpista elaborada para manter Jair Bolsonaro no poder. Carol. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Daqui a pouquinho começa aquela movimentação lá nos arredores da sede da Polícia Federal em Brasília. A Thaisa vai nos atualizando aqui na programação da CNN. E a Thaisa citou Basília Rodrigues, ela já vai aparecer aqui com a gente. Theo Cury também está chegando. Theo, bom dia. Já que você está chegando agora, vamos então começar com você essa rodada aqui de conversa. Theo, vamos então a perguntas e respostas. Vou nas respostas com a Basília, mas vou nas perguntas com você. O que a Polícia Federal deve perguntar a Mauro Cid nesse novo depoimento? Oi, Carol, bom dia para você, ótimo dia para a Basília e para quem acompanha a gente. Esse depoimento, o foco central dele é responder questionamentos com relação ao que foi trazido de informações pelos comandantes tanto do Exército quanto da Aeronáutica em depoimentos que eles prestaram à Polícia Federal ao longo das últimas semanas. A Gabriela Prado trouxe aqui a informação de que o general Freire Gomes, que era comandante do Exército no final do governo de Jair Bolsonaro, implicou diretamente o ex-presidente nessa tentativa de trama golpista, nessa elaboração de uma trama golpista no final do governo dele em 2022. E a avaliação dos investigadores da Polícia Federal, depois de ouvir Mauro Cid ao longo dessa investigação, ao longo dessas negociações para que fosse fechado o acordo de delação premiada e com base nos depoimentos que foram prestados ao longo dos últimos meses no âmbito dessa investigação, é que algumas informações foram omitidas nos depoimentos que foram prestados pelo Mauro Cid. Porque a partir do momento que ele traz algumas informações, deixa de trazer outras, e esses comandantes, ex-comandantes das forças,
avançam, dão mais informações à Polícia Federal. A avaliação dos investigadores na semana passada, de acordo com a apuração da CNN, é de que Mauro Cid deixou de prestar informações, principalmente envolvendo a participação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, justamente por isso, e mais do que tudo, o fato que faz com que ele volte a prestar depoimento é o depoimento de Freire Gomes, que implica diretamente o ex-presidente. Ele aborda o fato de a minuta ser tratada em uma das reuniões da qual ele participou, que foi convocada pelo ex-presidente da República, e também com relação à ordem de manter os acampamentos bolsonaristas e golpistas em frente ao quartel-general do Exército. Ele disse, de acordo com a apuração da CNN, que essa foi uma ordem de Jair Bolsonaro para manter os acampamentos golpistas em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, o que fez com que grande parte dessas pessoas que estavam em frente ao quartel-general andassem em direção ao Congresso no dia 8 de janeiro de 2023. Então, essas informações desencontradas, tanto por parte dos comandantes quanto por parte de Mauro Cid, fizeram com que ele fosse chamado novamente a prestar depoimento. Então, agora, o principal foco dos investigadores é saber se, de fato, Mauro Cid tem informações que impliquem o ex-presidente da República diante das informações que foram prestadas ao longo das últimas semanas, tanto pelo ex-comandante da Força Aérea Brasileira e pelo ex-comandante do Exército Brasileiro. E aí, Basília, chama a atenção, porque quando o Telcuri fala para a gente que há nesse momento uma avaliação entre os investigadores da Polícia Federal de que Mauro Cid poderia ter omitido informações, chama a atenção a linha da defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, quando o César Bittencourt diz que o Mauro Cid vai responder o que souber. É justamente respondendo a essa possibilidade de omissão. Exatamente, Carol. E como a gente destacou mais cedo, né? O Mauro Cid, por meio de sua defesa, não está dizendo que já falou tudo. Está dizendo que vai falar o que souber e estará sempre à disposição da investigação para prestar mais esclarecimentos. Na visão dos investigadores da Polícia Federal, Mauro Cid sempre vai ter algo mais para colocar nessa história, uma pecinha ali, diante da proximidade dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é ali considerado um HD do governo passado, esteve pessoalmente em conversas estratégicas ou muito próximo do presidente em momentos de decisão, em momentos de elaboração de pensamentos, de medidas que seriam adotadas pelo então governo de Jair Bolsonaro. Então, sem choque de expectativas, a investigação diz: queremos ouvir Mauro Cid, e Mauro Cid, por meio da sua defesa, responde: falarei tudo o que souber. Posso ter esquecido algumas coisas, mas omitir não escondi nada. Então, sempre que a justiça pedir, a defesa diz que ele tem obrigação de ficar à disposição para eventuais explicações. Essas são declarações aí do advogado criminalista César Bittencourt, com quem eu conversei ontem à noite, tentando puxar a informação mais nova, mais quente possível para a gente trazer aqui no Novo Dia. Já há um tempo, a defesa entrou nesse mantra de dizer: ele está adotando uma postura colaborativa, pode chamar que ele vai. Mas eu chamo a atenção novamente para estas declarações e trazendo para o factual, porque hoje é dia de depoimento. Em nenhum momento a defesa diz: ele pode ter esquecido, ou melhor, ele pode ter escondido alguma coisa. A defesa não trabalha também com a possibilidade de prisão pela Polícia Federal de Mauro Cid. Então, pergunta que ele fala, o que ele souber, ele irá falar. Isso gera um clima de pressão sobre os outros investigados, porque é como se fosse um pacote sem fim. O que Mauro Cid falou até aqui para a investigação já gerou muitos efeitos, já produziu resultados. O maior exemplo disso é aquela operação Tempus Veritatis, Hora da Verdade, que levou para a prisão alguns militares do Exército e também resultou em busca e apreensão na casa de ex-ministros do governo Bolsonaro, de generais do Exército. Então, já chegou no andar de cima, graças às declarações
acusações ditas, né, reveladas até aqui pelo delator Mauro Cid. Então, ele sempre vai ter algo mais para colaborar na investigação, na avaliação da PF. E a defesa, é claro, que não quer perder esse acordo de delação premiada, reitera, ele está à disposição. E aqui, Théo, destacando até o que prevê a delação premiada, né? Você se compromete naquele momento em não omitir informações, não mentir e também apresentar provas. Qualquer fato que Mauro Cid traga durante o depoimento, ele tem que estar baseado em provas. Claro, e há um receio de que se consolide essa avaliação, essa percepção da Polícia Federal de omissão, porque isso, obviamente, como você disse, implica em reversões de decisões que envolvem esse acordo de delação premiado, ou seja, alguns benefícios que foram concedidos a ele, dependendo da avaliação da Polícia Federal sobre a postura dele em colaborar com a Justiça, pode haver um impacto na delação premiada e, obviamente, que a defesa, tudo que a defesa menos quer é isso, quer que seja mantido o que foi firmado com a Polícia Federal e validado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, a defesa coloca o tenente-coronel do Exército à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento e rebate essas acusações, essas suspeitas de omissão que vem tendo essa percepção por parte da Polícia Federal, dizendo que ele responde o que lhe é perguntado. Se não é perguntado, ele não tem como tomar a frente e dizer. Mas isso, obviamente, vai ser muito explorado pela Polícia Federal e a expectativa é de que seja explorado desse depoimento que ele presta nesta tarde, para que essas janelas de falta de informação, essas informações também que não batem entre o que ele diz ou deixa de dizer e o que traz de informação tanto o comandante do Exército quanto o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica, isso é o que vai ser solucionado, busca ser solucionado pela Polícia Federal. Então, de fato, o que a Carol menciona é muito importante. Há, obviamente, um receio de que se essa percepção de omissão prosperar na Polícia Federal, corre-se risco de alguns benefícios serem revisados pelos investigadores da Polícia Federal depois que esse acordo foi firmado. Até porque a ideia é que ele preste informações que ajudem os investigadores e a Justiça a elucidar os fatos que aconteceram em diversas frentes de investigação. Em contrapartida, ele tem o benefício que vai ser, obviamente, ao final disso tudo, já foi pré-estabelecido, mas tudo está em sigilo, mas ele terá um benefício por falar o que sabe, para ajudar as investigações. Então, ele tem de falar o que sabe, não pode deixar de falar. E o principal argumento da defesa é esse, que ele responde o que lhe é perguntado, quando não lhe é perguntado, ele não pode falar. Então, ele depende do que os investigadores perguntam e hoje os investigadores vão fazer uma série de perguntas para desfazer algumas informações desencontradas. Théo e Basília, daqui a pouco a gente conversa mais.